Olá, estudantes e amigos da APML. Eu sou o professor Renato Duarte e nós vamos dar início à nossa 8ª aula da série Enem Estudando Contagem. Vamos trabalhar uma questão do ano de 2015 que diz o seguinte: os maias desenvolveram um sistema de numeração vigesimal que podia representar qualquer número inteiro, não negativo, com apenas 3 símbolos. Uma concha representava o zero, um ponto representava o número 1 e uma barrinha horizontal o número 5. Até o número 19, os maias representavam os números como mostra a figura 1. Os números superiores a 19 são escritos na vertical, seguindo potências de 20 em notação posicional, como mostra a figura 2. Ou seja, o número que se encontra na primeira posição é multiplicado por 20 elevado a 0, que é igual a 1. O número que se encontra na segunda posição é multiplicado por 20 elevado a 1, que é igual a 20, e assim por diante. Os resultados obtidos em cada posição são somados para obter o número no sistema decimal. Um arqueólogo achou o hieróglifo da figura 3 em um sítio arqueológico. O número no sistema decimal que o hieróglifo da figura 3 representa é igual a. Vamos ao comentário da questão. Vamos iniciar pela análise das figuras. Nós temos aqui a figura 1, e na figura 1 nós temos os números e nós temos os símbolos. O número 0 é representado pela concha, o número 1 é representado por um ponto e o número 5 é representado por um traço. Observa que o número 2 é formado por 2 pontos, o número 3 é formado por 3 pontos e o número 4 é formado por 4 pontos. O número 6 ele é a mesma coisa que 5 mais 1, logo o 6 é formado por um traço e por um ponto. O número 7 é o 5 mais o 2, então é formado por um traço e por 2 pontos. O número 10 é a mesma coisa que 5 mais 5, então o número 10 vai ser formado por 2 traços. E utilizando essa mesma ideia, a gente vai conseguindo descobrir os outros números. Na figura 1, nós temos até o 19. Por quê? De acordo com o enunciado, os números superiores a 19 são escritos na vertical, seguindo potências de 20 em notação posicional. Então, observa que na figura 2, nós temos um hieróglifo, né? Ele está na vertical. Se ele está na vertical, é porque ele representa um número maior do que 19. E ele é dividido em posições, né? Tem a primeira posição, segunda posição e a terceira posição. Vamos tentar entender como é que funciona. Vamos tentar descobrir qual é o número que está na primeira posição. Na primeira posição, nós temos 2 traços e 2 pontos. Logo, vai ser 5 mais 5 mais 2. Então, vai ficar 12. Aqui o 12. Na segunda posição, que número é que nós temos? Nós temos o traço e nós temos um ponto. Logo, é 5 mais 1, que vai dar 6. Na terceira posição, nós temos um traço e 3 pontos. Logo, é 5 mais 3, que vai ficar 8. De acordo com o enunciado, esses números aqui, né, são seguidos por potência de 20. Ou seja, nós temos que pegar esses números e nós temos que multiplicar por potências de 20. Por exemplo, quem está na primeira posição tem que ser multiplicado. Observa, o número que se encontra na primeira posição é multiplicado por 20 elevado a 0, que dá 1. Então, quem está na primeira posição é o 12. Ele tem que ser multiplicado por 20 elevado a 0, que dá 1, né? Quem está na segunda posição, veja bem, tem que ser multiplicado por 20 elevado a 1, que é igual a 20. Então, o 6, que está na segunda posição, ele é multiplicado por 20 elevado a 1, certo? Quem está na terceira posição tem que ser multiplicado por 20 elevado a 2, certo? Então, depois de fazer esse procedimento, a gente só multiplica, depois soma tudo, para a gente poder descobrir o número que representa o que está nessa figura aqui, nesse hieróglifo. A partir da compreensão da figura 1 e da figura 2, nós podemos
já tentar resolver a questão. Porque a questão diz assim: o número no sistema decimal que o hieróglifo da figura 3 representa é igual a... Nós temos aqui a figura 3 e nós temos na figura 3 um hieróglifo. Está na vertical, está dividido aqui em posições, primeira, segunda e terceira posição. Agora, o que nós temos que fazer é tentar descobrir os números que estão em cada posição. Então, na primeira posição, nós temos 1, 2, 3 traços. E nós temos 1, 2, 3, 4 pontos. Então, vai ficar 15 mais 4, que vai ficar 19. Vai ficar 19. Pronto. Na segunda posição, nós temos a concha, e a concha é o 0. Na terceira posição, nós temos 2 traços e 3 pontos. Então, vai ficar 10 mais 3, que vai ficar 13. Agora, o que nós temos que fazer? Nós vamos pegar esses números e multiplicar por potências de 20. Quem está na primeira posição, eu tenho que multiplicar por 20 elevado a 0. Quem está na segunda posição, eu tenho que multiplicar por 20 elevado a 1. Quem está na terceira posição, eu tenho que multiplicar por 20 elevado a 2. Depois de multiplicar, eu vou ter que somar isso tudo para eu poder encontrar o número, né, que representa esse símbolo aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, vou escrever primeira posição mais segunda posição mais terceira posição. Muito bem. Quem está na primeira posição é 19 vezes 20 elevado a 0. 19 vezes 20 elevado a 0 é 1. Então, já vou logo deixar substituído aqui. Mas, na segunda posição, nós temos 0 vezes 20 elevado a 1. Então, vai ficar 0 vezes 20 elevado a 1 é 20. Mas, na terceira posição, nós temos 13 vezes 20 elevado a 2. Então, vai ficar 13 vezes 20 elevado a 2 é 20 vezes 20, que vai dar 400. Igual. Muito bem. 19 vezes 1 vai ficar 19. Mais 0 vezes 20 vai ficar 0. Mais 13 vezes 400 vai dar 5.200. 5.200. Que é igual. Agora, 19 mais 0 mais 5.200 vai ficar 5.219. 5.219 é o número que representa esse hieróglifo aqui. E 5.219 está na letra D. A letra D é a solução da nossa questãozinha trabalhada nesta aula de número 8. Com isso, finalizamos a nossa aula. Assistam aos próximos vídeos e bom estudo!